Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Beneanusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Re'eh. Na Parashá Re'eh, Moshe continua a exortar o povo judeu a seguir os caminhos de Torá e a confiar em Deus. Moshe começa a colocar as mitzvot em perspectiva, sem ambiguidades, declarando que o povo judeu será abençoado se cumprir a Torá e amaldiçoado se não fizer. Ele começa, então, uma longa revisão de várias mitzvot, compreendendo a maior parte do livro de Devarim. Primeiro discute alguns dos mandamentos que são relevantes e iminente conquista da terra de Israel pelo povo, conclamando-os novamente a remover qualquer vestígio de idolatria. Após ensinar-lhes certos detalhes sobre a oferenda e o consumo da korbanot, os sacrifícios, a Torá ordena que o povo judeu se abstenha de imitar as nações que os circundam. A eles é dito: permaneçam atentos aos falsos profetas, e outras pessoas poderiam afastá-los de Deus. E aprendem as leis de uma cidade judaica que se tornou tão corrupta que a maior parte de seus cidadãos sucumbiu à idolatria, recebendo por isso a pena de morte. A Torá faz uma revisão sobre quais os animais são kasher, permitidos para o consumo, e quais não o são, seguido pelas leis de Maser Sheni, o segundo dízimo que é consumido por seus proprietários, mas apenas na cidade de Jerusalém. Após ordenar que todas as dívidas sejam canceladas ao final de cada 7 anos, Shemitah, que devemos ser calorosos e carinhosos com os nossos irmãos. Torá repete as leis relativas ao servo judeu. Ele deve ser libertado incondicionalmente no 7º ano, coberto de presentes generosos pelo seu antigo amo. A Parashá Re'eh conclui com uma breve descrição das 3 festas de peregrinação, Pessah, Shavuot e Sukkot, quando todos deveriam ir a Jerusalém e ao templo, com as oferendas para celebrar a sua prosperidade. Isso aí, Zay. Não é? Estamos na Parashá Re'eh, que é veja bem, né, Zay? E veja bem. Veja bem. Sempre usamos os termos do meu ponto de vista. Exato. Meu ponto de vista. Muito interessante. O nosso maior profeta, Moshe, o amor que ele sente pelo povo é tão grande que ele se sente tão compelido a, mais uma vez, exortar o povo a cumprir Torá, a cumprir mandamento, a cumprir a vontade do Eterno. Ele ama tanto esse povo que ele quer ver esse povo feliz, instalado ali na terra de Eretz Israel. Ele quer ver o povo ali sendo feliz, fazendo suas festas, né? Então ele exorta mais uma vez, ele pede, ele exige que o povo seja dedicado ao Eterno, que só assim, só com a dedicação ao Eterno, o povo vai conseguir se realizar como povo na terra de Israel. É uma Exatamente. O Zayt, Re'eh, que é fazer, ver, né? Veja. Nós temos falávamos sobre o ponto de vista, nós temos a questão de ver, a capacidade de você enxergar uma situação, prever. Moshe Rabbeinu, ele é tratado nos 13 princípios da fé judaica como pai e mestre de todos os profetas. Então ele foi o visionário. Ele conseguiu, do monte, vislumbrar, ver Jerusalém, ver Israel, a terra ver prometida. Tudo que passariam os judeus durante a sua permanência na terra e também as suas expulsões, como também conseguiu ver o seu retorno. Conseguiu ver.
Ele não precisou entrar na terra necessariamente, muito embora ele desejou muito por isso, mas ele conseguiu ver. Isso que é ter visão. Curto, médio e longo prazo. Isso é ser o pai dos profetas. Isso é você conseguir enxergar à frente determinadas situações. Não precisou estar na terra. Hoje nós temos no Brasil uma revista que traz esse nome, né? Veja. Ela traz notícias sobre o cenário político e informações diversas e uma revista de grande repercussão, né? Agora, enxergar, Zayt, é um dos sentidos, né, que trazemos. Um dos 5, né? 5 sentidos. Trazemos de vantagem, né, da percepção. E precisamos colocar esse sentido ao nosso favor e ao favor de Torá, né? Então veja, veja, está na expressão. Está na expressão, o profeta, por exemplo, Jeremias, Deus não deu toda a visão de que Moshe havia tido, né, em relação à conquista da terra, de como se instalariam, nas coisas que seriam bem-sucedidas e nas coisas que seriam um fracasso, né, até o momento em que seriam definitivamente expulsos da terra, como também do momento em que eles retornarão para ela, o que já começou, certo, Zayt? A visão que ele tem. E do momento em que ela se tornará a ser o centro, não só dos judeus, mas como também de todos os povos. Toda a humanidade. Né, toda a humanidade. Isso tudo Moisés viu. Jeremias foi dado a ele a visão de um primeiro momento, ou de um desses momentos em que Moisés vislumbrou, que foi exatamente a vinda de um mau decreto, despreendido do norte, de uma caldeira fervente que vinha de uma determinada direção. Jeremias viu, se apressou em avisar, em tentar trazer Jerusalém, em tentar trazer a Judéia de volta à Torá. Mas viu, Zayt, e viu. E esta paraxá, ela traz a orientação de ninguém mais e ninguém menos desse maior visionário, pai de todos os profetas, né, que traz importantes orientações, Zayt, a curto, médio e longo prazo. A Torá, ela pode ser aplicada em todos esses tempos. Ela é atemporal, certo? Atemporal. Torá, mesmo quando Torá dá aqueles exemplos de, vamos dizer, como fazer o sacrifício do animal no templo, como fazer todas essas ações, embora elas sejam da época, né, sejam procedimentos da época, todas elas, quando você se usa o teu senso, o teu sentido, para transformar aquelas ações daquela época nas ações de hoje, você vai ver os paralelos. Quando nós oferecemos, por exemplo, oferecíamos os animais em sacrifício no templo, essas ações, elas são equivalentes, não são as mesmas, são equivalentes a ações que nós devemos fazer hoje. O que são os animais? Na época, os animais eram a forma de você armazenar a tua riqueza, né? Na época, você não tinha automóveis, você não tinha coisas que hoje você consegue armazenar o teu dinheiro no banco, né? Você armazenava a tua riqueza através dos animais. E hoje, na época, você oferecia os animais ao templo, né? Hoje, você oferece a tua riqueza ao templo. Outra riqueza, que não os animais. Hoje existem outras riquezas, porque imagina se todo mundo só tivesse como riqueza animais, como era naquela época, como seria? Todo mundo teria cavalos, teria bois, teria cabritos, ovelhas, e a coisa hoje não funcionaria assim. A civilização é outra, é diferente, mas a Torá é permanente. A Torá ela é permanente no sentido de que, da mesma forma como você oferecia as tuas riquezas ao templo na época, hoje você oferece as tuas riquezas ao templo de hoje. Qual templo hoje? O templo hoje já não existe em Jerusalém. O templo hoje são os templos, são as sinagogas. As sinagogas vieram substituir ao templo pela falta do templo.
a coisa. O conhecimento de Torá veio exigir. Ela veio resolver um problema da atualidade, né? Isso foi deliberado já no início da Grande Assembleia, Zaid. Exatamente. É o que chama-se de judaísmo rabínico, com a vinda ou com a volta de Esdras e Neemias, quando eles trouxeram, né, da experiência do cativeiro, como que desenvolveu a relação dos judeus sem o templo, sem o serviço do levita, sem o serviço do sacerdote, sem o serviço do sumo sacerdote, sem os sacrifícios, enfim. Como que Israel, como que os judeus viveram 70 anos, como que foi estabelecida essa relação. Então, desse conceito, de como eles se viraram dentro dessas ausências, como que eles superaram isso, como que eles resolveram isso, foi trazido para um novo modelo, né, de que as rezas, as orações, ela chegou nessa segunda comunidade, que é o judaísmo rabínico, já com outro contexto, uma outra importância, né? Quem eram as pessoas que ensinavam a Torá? Então, um volume maior de professores, que não só os levitas, que não só os Kohanim, também os sofarim, os sofer, o escriba, né? Aqueles copistas da lei, também compartilhavam do ensinamento. Do conhecimento. Então, a Torá, ela é dimensionada em todos esses momentos da história, da vida humana, do contexto dos judeus em Israel ou fora dele, como que pratica a Torá, né? Então, se nós considerarmos os níveis de interpretação da Torá, os níveis, né, em que se interpreta a Torá, mesmo o mandamento hoje tão retógrata, que envolve a questão do sacrifício, nesses níveis de interpretação é possível tirar ensinamentos e orientações práticas para o dia de hoje. Exatamente. Você vê que na época se fazia o sacrifício do animal, o sacrifício foi substituído pela oração. A oração, ela vem substituir o sacrifício do animal, né? O Eterno, ele disse através de um profeta que tudo é dele. Ele não precisa do sangue do animal, ele não precisa do animal, é tudo dele. Quem precisa de fazer esses sacrifícios, quem precisava na época de fazer esses sacrifícios, éramos nós, o povo, que precisávamos na época fazer sacrifício. Hoje não existe mais sacrifício no templo. O sacrifício hoje, ele é feito através das orações que nós fazemos nas sinagogas. Não existe mais o templo. As sinagogas tomaram o espaço do templo. E as sinagogas, através das sinagogas e nas sinagogas, é que nós fazemos as nossas orações ao Eterno, é que nós servimos ao Eterno. Como diz Oséias, né? As orações dos seus lábios, né, são os teus sacrifícios. Então, ela deu lugar ao sacrifício. Em que momento? Né? Em que momento que nós não contávamos mais nem com o templo e nem com o serviço dos levitas. Exato. Que faziam esse papel. Então, como que vamos resolver isso sem o templo e sem os sacerdotes estando fora de Israel? E tudo isso. Então, o judaísmo rabínico, ele vem exatamente trazer as respostas e as soluções. E para todas as coisas, aí, nós precisamos ter essa visão, né? Essas respostas de curto, médio e longo prazo, né? Dentro do convívio das comunidades, dentro do nosso papel nessa sociedade judaica, nessa comunidade judaica, nessa comunidade emergente. Qual que é o meu papel, qual que é a minha missão, né? E, Zait, além da Kashrut, que é novamente repetida no livro nessa Parashá Re'eh, a lei do alimento, né, os animais proibidos e os animais permitidos para o consumo, que vai trazer um importante conceito sobre a Kashrut. Nós temos também, Zait, sobre o Maaser Sheni, que era um segundo dízimo, em que o produtor de Israel ele tinha que separar ou do produto do campo ou da sua criação. Quando muito distante da cidade, eles teriam que vender isso e reverter em espécie, em dinheiro. Quando eles não conseguissem levar isso para a cidade, né, para Jerusalém. E teria que ser consumido lá em Jerusalém, junto da sua família, e também do levita, do órfão, da viúva e do peregrino, do guer, do convertido, né? Que eram as pessoas que desfrutariam
desse recurso separado para participar. Em que momento que eles participavam disso? Nas peregrinações, que são as festas, né? As 7 festas da Torá, o Pessa, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Em todas essas ocasiões, os que moravam mais distantes teriam que comparecer nesses momentos, aonde também eles levavam os resultados da sua produção, visto que, nesse momento, Hashem deixa muito bem claro o seguinte, que isso será inclusive discutido no Shabat pelo mais competente minyan, que o modelo de culto que eles realizavam até o momento seria mudado em função da adequação de um lugar central, onde estaria centralizado, isso já no deserto com a construção do Mishkan. Então, esses serviços estão sendo centralizados naquele lugar, já com a informação de que lá na terra será eleito um lugar onde Deus fará pôr o seu nome. Exatamente, né? O que viria a ser depois, no período de Davi, Jerusalém. Já ficou claro para Davi de que Jerusalém era essa cidade que Deus fez pousar nela o teu nome, e que Shilomo teve a missão de construir, então, definitivamente o primeiro templo, né? O primeiro templo se tornaria esse lugar fixo, de que todos os israelitas levariam as suas dádivas, as suas primícias, os seus dízimos, a sua terumá, o meio shekel e muitas outras coisas de que exige a Torá. Ali seria esse centro, e dali estariam atendendo os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote, como os primeiros servidores públicos de Torá, de que deveriam ser mantidos por todo o esforço monetário, por todos os resultados monetários da produção do Estado de Israel. Então, estes são os funcionários, vamos falar assim, os servidores públicos nesse primeiro momento, e que também contavam desses esforços para ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o convertido, o ger, eram mantidos. Sabe, Zait, que hoje existe dentro da Aliá, Israel, incentivos, é claro, para judeus que estão espalhados ainda entre as nações. E para cada situação, as agências judaicas têm, né, esse preparo para adequar essa pessoa a serem recebidas no Estado de Israel. Então, claro, cada família ela vai estimular uma reação dessa agência de como que ela vai ser recebida. Mas, digamos, uma família carente que hoje faz aliá para Israel, então ela será inserida dentro de um plano de educação, novamente se adequar no hebraico, a sua sinagoga, a linha de interpretação de que ela já vem com essa orientação do lugar de onde ela está vindo, de que nessa família, se religiosa ou menos religiosa ou muito religiosa, de como que ela vai ser inserida dentro da economia, da dinâmica, da cultura de Israel. Hoje nós temos aqui Israel hoje é o resultado, a nação israelense hoje é resultado de judeus vindos de diversas partes do mundo. Exatamente. Da Rússia, de diversas regiões da Europa. É um cadinho onde se fez onde se trouxe tantas culturas diferentes, tantas ações diferentes. Vê que o Eterno espalhou o povo e agora está começando a recolher. E está funcionando, né? Esse sistema das agências judaicas está funcionando. Muito tempo antes. Isso está funcionando, né? Então, hoje o Estado de Israel se organiza para receber esses judeus, certo, Zait? Certo. Os etíopes foram levados lá, mais de 100 mil etíopes. Dan Limor. Uma operação chamada Salomão, em que retirou da África etíopes que estavam sob a ameaça de um regime, ou de uma guerra civil, ou de uma guerra de países. Então o Estado de Israel teve que dar uma resposta rápida a isso e levou rapidamente ali todos esses etíopes, todos esses judeus. Mas não houve uma programação rápida de como que nós vamos inserir eles para aprender o hebraico, quais são as funções que eles vão contribuir na construção do Estado de Israel. Já faz alguns anos e toda essa grande sociedade. Já está resolvido. Foi em massa, em menos de 36 horas, o Estado de Israel levar, Zait. Vamos trazer os meninos sim para cá. Quantos? São 200 mil. Uma força-tarefa e leva em 36 horas judeus etíopes, com as suas culturas, com as suas tradições, e hoje eles mantêm, né, esses judeus falachas, mantêm as suas culturas.
que é muito distinta dos judeus askenazes, do judeu sefardita, do judeu da Rússia. Os judeus russos já têm um outro hábito alimentar, já têm outra forma de entender, de fazer as suas interpretações, e eles coexistem, eles convivem, formando. Trocam experiências, vivências, todos conhecimentos. Estão ali nesta formação. Então, ter esse planejamento de curto a médio prazo, de curto a longo prazo, essa visão de que Moisés teve, e ele, em todo momento, ele passa a compartilhar disso. Então, os israelitas tinham que sair das suas extremidades, irem a Jerusalém, compartilhar o resultado dos seus esforços, com essa base da sociedade que era o órfão, a viúva, o pobre, o templo e o levita, que pode parecer contraditório. Nós falamos aqui, o levita que é servidor público, mas sempre ele é lembrado junto com essa base da sociedade, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o peregrino. Que, embora seja o ápice da religiosidade judaica, ele é o ápice. O levita era o ápice dessa coluna. Mas na intenção do planejamento econômico, ele sempre é lembrado lá na base. Exato. Como um mandamento: você judeu, você teve resultado nas suas vendas, na criação do teu gado, na produção dos seus grãos, isso tem que ser lembrado aqui, na base dessa pirâmide. Com a viúva, com o peregrino, com o convertido. Então, o convertido... Ele é o ápice e a base. O convertido, aquele que faz retorno, ele está dentro de um plano de ser inserido novamente na sociedade israelense. Então, todos os judeus dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os países, da Europa e da África, enfim, quando eles mandam a sua contribuição ao moderno Estado de Israel, tudo aquilo é administrado para acolherem os judeus que precisam voltar a todo momento de diversos estados e de diversos países. Isso, E as comunidades que estão organizadas em todos esses países, a exemplo do Brasil, ela está com toda a sua estrutura formada e gradativamente quem tem a necessidade de voltar para Israel, ela vai fazer o seu esforço externo, somado com o esforço interno de acolher esses judeus dentro das suas possibilidades. Quem não vai fazer isso tem que trabalhar em prol do desenvolvimento da sua comunidade, ela atende em todos os aspectos dessas necessidades, como foi a preocupação tida por Esdras e Neemias. Eles tiveram que criar todos esses serviços fora do templo, fora do Estado de Israel. Eles tiveram que criar sinagoga. Onde faremos a mikve? Vamos resolver isso. Quem que vai ensinar nossos filhos? Vamos resolver isso. Aonde sepultaremos nossos mortos? Vamos resolver isso. Isso foi atendido e resolvido fora do Estado de Israel. Então, essa experiência foi trazida para a comunidade judaica, a comunidade rabínica, dentro de um plano, agora com a presença do templo, do segundo templo, já esses novos hábitos conviviam com o segundo templo. Então, os sacerdotes passaram a conviver com essa nova experiência e com uma maior participação da população, tanto no ensinamento de Torá, como nas práticas de santificação. Zait, tudo isso visou como se estivesse preparando aquela comunidade para o que viria a ser a destruição do segundo templo. Para o que viria futuramente ser a destruição do segundo templo, e de que, ao invés de ser os curtos 70 anos da diáspora, estando ausente de todo esse reduto, eles passariam pela maior diáspora, que foi o maior exílio de que um povo no mundo tenha sido submetido, quase que 2.000 anos fora de todo esse reduto. Uau! Então, a comunidade, o judaísmo rabínico, a resposta, já havia tido essa experiência lá, 70 anos no cativeiro, preparando para o que viria a ser a diáspora. Então você inclina o olhar para o que é a comunidade judaica brasileira. Então você olha para os seus redutos. Então tem sinagogas, tem mikvaiotes, onde eles fazem a mikves, tem a pessoa que cuida do abate kasher, da produção kasher, as escolas onde os nossos filhos são instruídos e ensinados dentro da tradição, da cultura judaica, onde os nossos mortos são sepultados. Se na comunidade que você está inserido está faltando alguma coisa, então isso mostra que a você e a tua geração compete os esforços de obter isso, trabalhar por isso. Exato. Certo, Zait? Certo. Uau, Zait, está faltando tempo para discutir
né? É claro, isso está sendo reservado. Isso está sendo reservado para tudo aquilo que será, para tudo aquilo que vai ser dito pelo mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Exatamente. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת לקבלה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת